Vamos lá. Dia 2 de fevereiro, que portal? 8h11 da noite. Eu quero começar falando desse ativo maravilhoso nosso, ourinho, o ourinho nosso de cada dia, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje, eu, no dia 2 de fevereiro, quis fazer essa open house para trazer pessoas que não são da nossa turma, pessoas que são, alcançar mais pessoas com a nossa leitura, com os estudos, a leitura de contexto, e quem é aluno, quem é do clube de trading também, quem é de fora, vai ter acesso a essa aula, tá? Então, bom, para começar, gente, eu quero falar sobre o que está aí na mídia, né? As pessoas falando sobre o ouro. Então, gente, essa correção do ouro que está aqui na tela, a gente pode ver, ela não é por acaso. Isso daqui já era esperado. Logicamente, você esperava que, nossa, fosse tudo de uma vez? Cara, o mercado é soberano e os grandes players estão realizando lucros de 8 dias consecutivos, um rally de, olha aqui, o mercado não teve respiro, né? A gente teve uma alta consecutiva ali. Então, essa correção do ouro, ela é uma consequência, depois de um rally de 8 dias de alta, direto aqui, né? Um rally lógico, é um movimento bullish, tá? É esperado que o mercado venha respirar. Ai, meu Deus, o colapso, quando a gente fala de colapso, não é um colapso acabou o ouro. Chegou lá no marco zero. Ele não chegou no marco zero, ele não vai chegar no marco zero. O problema é que grandes especuladores entraram também. Então, o ouro subiu forte, impulsionado por 3 grandes pilares, tá? E bem claros. A gente tem a incerteza macro global, risco geopolítico fora da curva e um aumento agressivo de compras institucionais, com destaque na nossa querida China, buscando o quê? Diversificar fora do dólar, tá? Então, quando o preço começa a subir rápido, rápido, rápido demais, o especulador ele entra atrasado. Sabe aquela coisa que, nossa, vou comprar porque está todo mundo comprando? Gente, isso acontece direto, e principalmente em Bitcoin, mas eu não vou entrar nesse mérito do Bitcoin. Então, o especulador está atrasado, o institucional realiza, né? Aí teve gente que, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar, vou comprar também. Então, todo mundo comprando, vão comprar. E aí os institucionais, que são os que mandam no mercado, eles começam aqui a fazer a realização, tá? Dos lucros. Então, a volatilidade, gente, explode. Vocês podem ter percebido isso, que a volatilidade explodiu. Falamos sobre isso esses dias, tá? Então, é algo comum de acontecer, mas a gente não espera que, sinceramente, eu não esperei que fosse ser um grito de uma barra elefante regular no 2 minutos, que a gente tem ali uma média de 5 pontos ou 500 pontos, que seja, dependendo da plataforma que você opere. Cara, agora ela está 5 vezes mais. Tá? Eu já peguei barra elefante em 2 minutos com quase 3 mil pontos para mais ali. Então, a gente tem que cuidar o que agora? Da gestão do nosso stop, tá? Mas isso daqui, esse movimento, era um movimento esperado, tá? Então, aí o que acontece? Soma isso às dúvidas sobre a autonomia do Fed, né? O presidente do Fed recentemente saiu aí, tá? A pressão política, juros reais instáveis, né? Pronto, aí é um prato cheio para isso tudo acontecer. Então, o ponto aqui é que o ouro não é somente para especular ali no curto prazo. Isso aqui é um investimento que pessoas compram no buy and hold. Eles compram para se proteger. Então, eles vão continuar comprando e para esse ano de 2026, espera-se que esse mercado ele chegue num patamar dos 6 a 7 a onça. Se a gente projetar esse movimento que ele fez aqui, ó, agora, aqui ele está numa região de terça inferior, só pegando essa última pernada que ele fez, e a gente projeta isso aqui, depois eu vou aumentar a minha escala para esses patamares. Olha onde essa onça, esse preço desse ouro ainda chega. Não estou falando para vocês que vai ser até o final, para agora. Pode ser até antes da metade do ano aí, a gente pode ter esse preço.
Agora que o mercado ficou mais barato para comprar, lembra que a gente sempre fala da Black Friday? Ficou mais barato para comprar? Então, é isso que os grandes players querem, tá? Então, o ponto aqui, não, o ouro não é bom, não é ruim. Ai, meu Deus, e agora? Acabou. É entender que o ouro, ele não anda em linha reta. E quem opera sem leitura de contexto, está virando estatística, tá? Então, isso daqui é um movimento muito importante. E isso daqui já era esperado. Eu vou colocar aqui para vocês uma análise que eu passei para a turma lá no clube de trading. Eu postei isso no Story. Eu quero mostrar aqui para você. Isso daqui foi algo que eu falei com a turma lá no clube de trading no dia 29 de janeiro. Tá vendo aqui? 29 de janeiro. O que eu falei com ele? Gente, eu sempre observo essas coisas antes de a gente entrar, a gente analisa o quê? Os tempos gráficos operacionais, a gente faz os analíticos para cair nos operacionais. E aí, o que aconteceu aqui? Tá? Assim, galera, um rally de 8 dias, mas percebam como essa última perna aqui, eu cheguei até a fazer uma venda nessa região, tá vendo essa linhazinha aqui de venda aqui? Na hora de eu tirar o print, saiu. Essa última perna aqui teve uma angulação de 90 graus, e isso daqui para a gente importa muito, tá? Porque esse mercado pode começar a entregar essas últimas pernas. Daí eu fiz as marcações aqui, ó, lá no gráfico diário das regiões que ele podia vir respirar, se ele realmente entrasse num colapso. Ah, meu Deus, mas o colapso é um colapso de chegar mais uma vez no marco zero? Não, gente. É um respiro, cara. E estava merecendo esse respiro. O ouro estava a mais de 40 mil pontos de distância da média de 8 períodos, que é a nossa média mais fraca do gráfico, e que era a média que estava segurando esse preço numa tendência de poder que ele assumiu. Então, o movimento bullish foi muito, muito forte, tá? E é comum que esse mercado venha fazer esse colapso que a gente chama de colapso, que é um respiro boom, no profundo. Ele não vai caindo nesse sentido. Isso daqui não é um colapso, tá? O mercado, ele só vai colapsar quando ele faz uma queda brusca. Isso é um colapso. Isso daqui é um respiro de pullback. Isso daqui é um respiro de pullback. Isso daqui é um respiro de BOP. Isso daqui é um respiro de BOP. É diferente. Não é um respiro qualquer. Quando a gente fala ele colapsou, cara, não tem respiro. É sem perdão, sabe? Aquela coisa no mercy. Quem tiver ali embaixo vai ser pego. É isso, tá? E a gente já esperava que isso fosse acontecer. E aí é o ponto em que a gente brinca. Vamos esperar. Se você pega a venda, você consegue fazer bons lucros. E quem não pegou, espera uma reversão numa zona de interesse para você comprar mais barato. Essa é o que eu brinco que é a nossa Black Friday do ouro. Então, nesse dia aqui, eu já estava avisando a turma do que isso poderia acontecer por causa... por que você não falou, por exemplo, aqui? Porque aqui ele estava fazendo fundo ascendente, porque aqui ele comprimiu em base superior, ele estava fazendo fundo ascendente, e aqui ele fez um BOP. Então, a gente vê o contexto do mercado, os tipos de pernada, os tipos de correção, a própria subida do mercado. Vocês estão vendo a subida diferente? Olha isso daqui é completamente diferente. E detalhe, né? Seu 8º dia ali, gente. Então, isso é um movimento saudável, tá? E isso aqui é algo que se espera. E não entrem em pânico. É lógico que agora, vamos lá, estou aqui no diário, tá? Se a gente pega todo esse movimento aqui do ouro, a gente vê que ele já está andando bem, está numa região de retração aqui. E descendo aqui para o nosso H, jogando aqui no nosso H1, ó, já testou um fundo, que é a região de retração no 4.500 aqui, é 4.550, e agora já estamos fazendo, teve um movimento, teve uma BT bem interessante, deu continuidade, teve bastante volatilidade aqui nessa venda, e ele já vem, deixa eu só tirar essa linha aqui, gente, tá?
Já veio de algumas pernadas, inclusive essa pernada aqui, eu falei com a turma que ele poderia, se a gente projeta ela para baixo, a gente vê regiões que ele poderia estar atingindo, tá? Dentro desse contexto aqui, que ele, olha o tamanho desse candle, né? Coisa linda de ver. A minha venda, quando eu fiz daqui e eu fui pegar lucros nessas regiões aqui, eu não deixei ele ir mais, tá? Eu achei interessante parar por aqui, porque eu não sabia se ele ia agarrar, se ele não ia. Se você protege com barra elefante, todavia seria eliminado aqui. O mercado te tiraria de qualquer jeito, tá? Na gestão de estoque de barra elefante. Então, agora está numa zona interessante para comprar. Porém, deixa eu dar uma olhada aqui no H1, no H4. Ó, todo suporte, toda resistência, ela vira para a gente um suporte, porque o mercado, ele tem os pontos de memória. Olha como ele veio na pancada e já devolveu aqui, tá? Essa sala é uma sala de swing trade. Quando a gente faz swing trade, a gente analisa do H4 para cima. E aí a gente deixa esse mercado fluir. Esse mercado, em outros momentos, com certeza, você entra tranquilo com um microlote, tá? Para pegar bons alvos. Contudo, vamos olhar para essa barra elefante. O que ela está fazendo aqui? Tem condição, gente, de hoje, com esse movimento de descarrego do mercado, você assumir 74 mil pontos numa barra elefante? Esse é o ponto, tá? Então, tomem muito cuidado, porque isso daqui era totalmente comprável antes desse movimento todo, do mundo inteiro olhando para o ouro, não é? E agora a gente tem que tomar cuidado, porque você entra no seu tempo gráfico de 2 minutos, que inclusive, ó, pela Fab4 foi lindo, né? Posição 1 de Fab4 para day trade aqui, mas olha o tamanho dessa barra no 2 minutos, fazendo 2.000 pontos aqui. Percebe como mudou? Então, agora, se vocês antes operavam com um capital de... Porque você vai ter que assumir o stop, certo? Se você entra nessa barra aqui, qual é o seu stop técnico? Abaixo dela, minimamente. Qual é o máximo loss por trade? Nem dá para fazer. Se você não tem capital na conta, minimamente $1.000 para vocês operarem tranquilos. Por que eu estou falando isso? Porque você vai assumir um stop desse daqui, vai ficar com mais de 5% do seu drawdown diário na sua conta, tá? Se você entra numa barrica dessa aqui, meu bem, antigamente a gente botava 5 dolinhas, né? Pô, legal, dá para eu fazer um stopzinho ali, um GR, uma continha de $500, 250. A gente já fez um movimento de crescimento de capital há 2 anos atrás, quase, com $100, a gente conseguia operar ouro. Mas hoje, nesse movimento que está nesse momento, você não consegue mais. É uma loucura você tentar fazer isso. Tá? Então, tomem muito cuidado. Operem, talvez no tempo gráfico, aqui não tem 30 segundos, né? 1 minuto, no 1 minuto também ficou uma barra, ó, 1.500 pontos de uma barra. A gente não tem mais stops baratos assim demais, né? Mas, de qualquer forma, qual é não é conselho, mas a sugestão que eu dou para vocês. Inclusive, eu quis abrir essa sala também para a gente falar sobre isso, porque a gente opera ouro no swing. Mas se você quer operar ouro no swing trade, você vai ter que aumentar seu capital. Porque com capital baixo não tem condição. Primeiro, você não vai ter conta swap free, que não é qualquer corretora que vai te dar isso, tá? Essa corretora que eu estou trabalhando aqui, ela tem essa condição, mas ela não está mais aberta para buscar cliente no Brasil. E é muito difícil você achar uma corretora que tenha swap free. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque, bom, se você está comprado no ouro, você está pagando swap. Ou seja, você já está com um stop maior, certo? Você já está com o swap ativo que você vai pagar se você o overnight. Ou seja, o seu gerenciamento vai ter que ser mexido e você vai ter que aumentar seu capital para você poder fazer esse trade para dar bom. Gente, dá um movimento lindo. Eu entrei aqui
E olha o tanto que ele já andou. Dinheiro pra caramba na mesa. Mas uma ré que ele dá, tu já fica no limbo, se você não tiver capital. Porque, tecnicamente, isso daqui não é aula disso, tá? Mas isso aqui é a posição 1 de Fab Four. É a posição mais maravilhosa do mundo para você fazer um trade. E, ó, só foi, né? Coube adição, realização de lucros, dois pushes, realiza lucro, adição, realiza lucro, gestão de stop de barra elefante, nem tirou ainda. Tá vendo? Pela metodologia como que a gente faria aqui. Mas eu quero que vocês pensem. Você está com capital para assumir esse risco? Stop técnico, máximo loss por trade, tá? Então, o que vocês podem fazer, talvez um capital muito baixo, tomar muito cuidado. Mercado andou 1 para 1, cara, já protege. Porque vai ser difícil uma pessoa com US$ 250 abrir 0,02 microlotes no ouro. Vai ser complicado, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de operações no ouro. Ó, um Bear 180, poxa, legal, vamos pegar um Bear 180? Vou mostrar aqui para vocês, ó, entrei. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui o stop, ó, US$ 17. Para quem está com capital de US$ 100, isso aqui é muito dinheiro, gente. Isso aqui é o stop técnico. Aqui o teu stop tem que andar. É aqui que ele tem que ficar, tá? Eu não vou expor isso aqui, porque eu não tô entrando nessa aula para falar sobre isso. Eu não quero nem baixar aqui o menino. Deixa ele pegar aqui. Deixa eu sair na unha. Peraí. Pronto. Então, vocês entenderam o conceito aqui? Agora, vamos lá. A gente quer fazer um swing trade no ouro, né? Legal. Vamos fazer um swing no ouro. Bom, esperar fechar essa barra elefante aqui minimamente, né? Porque 31 minutos, a gente pega uma barra elefante dessa, mas tá falhando porque eu estava tentando puxar aqui, eu acho que não sei, por enquanto para mim não falhou não, mas bom, vamos tentar aí. Se você pega aqui, legal, tem 30 minutos para fechar, né? Mas aí o seu stop técnico tá aqui embaixo, ó, é um stop bem caro, gente, para um microlote. Tá? Então, antes da gente fazer qualquer trade de swing aqui, eu quero que vocês revejam o capital de vocês para vocês conseguirem operar, tá? Então, na volatilidade que tá, eu aumentaria a mão para pelo menos uns US$ 1.000, para ficar tranquilo. Eu vou fazer um testezinho rápido aqui com vocês, tá? Vamos lá, entrei comprada. Eu entraria comprada, ó, US$ 75. Como que você assume um stop desse? Fala para mim, tá? Esse é o ponto. É muito caro. Não tem como uma pessoa com capital como a gente começou lá atrás, um capital de US$ 100 e fazendo os aportes mensais de crescimento de capital, assumir um stop desse. Então, quero que vocês repensem, tá? As operações no ouro, ele pode, nesse range que ele está, sim, dar uma boa oportunidade no gráfico diário. A gente já teve uma negativa aqui nessa região, uma região que ele veio buscar liquidez em zonas de retração aqui, tá? Então, uma saída muito bonita, entrou aqui, a gente tem, gente, dentro desse range aqui, o pavio, né, eu brinco que é uma força oculta, porque esse daqui é um Bull 180 oculto, tá? Em um momento, esse mercado fez esse movimento todinho, certo? Quem é aluno já sabe, mas eu estou falando não é para vocês, tá? Falando para quem não é. Ó, e aí ele fez isso daqui. É um Bull 180 oculto. É uma situação completamente comprável, mas para quem opera com stop, fica complicado, tá? Eu faço operações de hedge, e o hedge a gente não opera com stop. O que a gente faz? A gente compra e a gente deixa esse mercado fluir,
tá? Deixa eu só colocar uma pessoa para dentro. A gente deixa esse mercado fluir. E, conforme ele vai andando, se ele dá oportunidade de venda, eu vendo. E aí eu pego o lucro na venda. Eu já mostrei isso ao vivo para os meus alunos no clube de trading. Eu saindo de uma operação de defesa no hedge. Estava comprada no range e vendida no mesmo, só que eu defendi a posição. Então, quem não opera com stop, tem essa possibilidade, mas eu sei que é algo muito avançado. E daí sim teriam condições de você talvez entrar ali com uns US$ 500, mas fazer um trade menor, com tempos gráficos menores, tá? Mas para swing, gente, sinceramente, minimamente US$ 1.000 vocês têm que ter, tá? Para vocês conseguirem trabalhar aqui. E hoje em dia, as corretoras, elas estão dando um bônus de 100%, 50% do teu capital como margem, o que vai ajudar imenso para quem quer fazer esse tipo de operação. Contudo, sugestão é que vocês repensem o capital e aumente para que vocês tenham mais margem para trabalhar. Ó, se eu tivesse feito a venda, até estava pagando dinheiro já. Mas eu vou só mostrar para vocês. Então, até comentei hoje na sala que talvez a gente tenha que descer o tempo gráfico. Aqui no Meta, não tem o 30 segundos, que também pode ser uma opção, gente. Eu acho que o mínimo aqui é, de fato, 1 minuto, mas a gente só vai achar isso na Black Arrow, tá? Mas olha, aqui já ficou um stopzinho caro, 1.300 pontos, é muita coisa, tá? Mas ó, o ouro, ele tá numa região muito bacana. Pode, se essa barra fecha cheia, fica melhor ainda. Por quê? Porque agora a gente já tem um fundo testado, a gente teve um mercado que subiu, está fazendo aqui uns fundos ascendentes. Ele pode vir buscar essas regiões aqui da 200, estou olhando para o H1, para mais. Quando a gente entra num trade no ouro, a gente deixa ele à vontade, porque quem faz swing não está preocupado em sair logo. A gente quer fazer as realizações de lucros nas regiões mais estratégicas que tiver, principalmente aqui que ele está em região de retração. Cara, nos próximos dias ele pode buscar a máxima de novo, tá? Então, aí o que você vai fazendo? Saindo com parciais aos poucos, deixando ele fluir, mas agora ainda não é o melhor momento. Numa barra dessa aqui de 26 minutos, muita coisa pode acontecer, porque daqui a pouco, 9 horas da noite, vai entrar uma volatilidade interessante, né? Que é a Oceania abrindo, a Ásia, tudo isso faz volatilidade aqui no mercado, tá? Então, quais são as nossas sugestões? A gente pode estar operando aí também Nasdaq. Deixa eu dar uma limpada aqui, Ctrl V, Ctrl A. Nasdaq, que está bem lateral aqui, mas hoje eu até falei, a gente operou ele na sala. Eu gosto dessa formação, ele está lateral, mas ele está com uns fundos ascendentes, né? Os topos dele não estão menores, eles estão topos bem igualados aqui, então ele pode, o problema não é ele estar lateral, é em si estar numa formação que não está te dando uma tendência. E aqui a gente vê que a gente tem uma tendência de alta acontecendo, tá? Saiu hoje, fechou bonito com uma barra elefante e continua subindo. Pode vir aqui buscar as máximas. É um ativo que já está mais barato aí para fazer as operações. Mas, logicamente, gente, uma barra dessa aqui não tem condição de você fazer um trade, segurar um stop desse tamanho, tá? O melhor dos mundos seria esse Bull 180, claro, mas vamos ver aqui no H1 se ele está dando uma oportunidade. Saindo da 200 também interessante, ó. E os stops dele ficam mais baratos, tá? Agora ainda não fechou essa barra aqui, mas a gente tem aqui 771 pontos para uma barra elefante de H1 é interessante. E a gente vai sempre mexer com tempos gráficos maiores quando a gente faz swing. No caso aqui seria essa barra mesmo, mas até um stop de uma barra desse tamanho aqui
fica bem caro, tá? Olha aqui o tamanho. Aqui a gente tem, ó, 86 dólares. Isso aqui não é caro para quem tem capital, porque se a gente começa a pensar numa projeção de alta para esse ativo, a gente vai ter aqui, ó, um ativo que pode chegar na casa do 27.100, vamos supor ali. Ele nunca põe na linha, mas ó, a projeção de alta está interessante para o Nasdaq, tá? Mas no swing a gente não tem como pegar range pequeno. A gente sempre vai trabalhar com os ranges maiores aqui. É do H4 para cima, ok? E outra coisa, tem que ter dinheiro na conta, porque se você não tiver, você não vai conseguir fazer esse trade, porque minimamente, gente, como essa barra fechou bem cheia, seu stop vai ter que ser de uma barra dessa aqui. Você não vai colocar um stopzinho mequetrefe ali, certo? Para quê? Para que você não seja estopado. Se você trabalha com stop, você tem que ter minimamente um stopzinho aqui. Então, esse mercado pode estar indo nos próximos dias nessa máxima aqui, que é um ponto bem interessante. Ele está saindo com bastante volatilidade da média. A 8 já encostou nele aqui, ele segurou em terço superior, tem a 200 plana. Para quem não quiser ficar posicionado muitos dias, a gente pode colocar alvos nas regiões de máxima aqui, tá? E, não tenho dinheiro, minimamente seu stop tem que estar por aqui, região da 200, tá? Mas eu gosto de trabalhar com tempos gráficos maiores, porque elimina um pouco a pressão também do seu dia ali. E aí, olhando aqui para dólar e ien, eu estou dando exemplos para vocês, e vocês vão me dizer se vocês têm capital para segurar, tá? Deixa eu fechar a operação aqui. Dólar e ien, nós já realizamos lucros no dólar e ien. Nós entramos aqui e já pegamos lucro nas regiões da média de 8 períodos aqui. Foram mais de 2.000 pontos no dólar e ien. Então, por que que eu desfiz da posição aqui? Você não deixou... Porque se você tem uma conta que está ganhando swap, você consegue estar posicionada na ponta compradora, porque você está aqui na paridade USDJPY, então você está a favor do dólar, você está ganhando no swap também. Mas eu não deixei, por quê? Porque eu estou contra a tendência por causa do cenário político, porque se o dólar realmente diminuir cada vez mais, a paridade tende ao quê? A responder, né? Então, vai enfraquecendo o dólar, logo não, os japoneses não têm esse interesse de permanecer, né, comprando dólar. Então, daí, pode ser que aqui, se ele der uma virada de cor nessa região aqui, ele vai fazer um setup para a gente de VSS. Então, daí a gente consegue pegar uma venda com realização de lucros nas regiões da média de 200 aqui no gráfico diário, tá? Mas ainda está tudo muito recente. Eu não vou poder fazer uma compra aqui nessa região, porque não cabe uma compra nessa região, tá? O mercado está numa queda, aqui a gente tem terço médio da região, tenho que saber como que ele vai se comportar aqui, eu estou contra as médias em gráfico diário. No semanal, a gente também olha o semanal para fazer swing, tá, gente? Porque tem pontos muito importantes aqui para a gente, inclusive eu tinha marcado essas regiões aqui, quando a gente fez a nossa compra lá no swing. Veja que o mercado tem os pontos de memória, né? E a gente viu aqui resistência muito poderosa, uma região muito poderosa de resistência, que vira aqui para a gente um suporte do preço. E dentro dessa pernada de alta aqui, o que a gente tem aqui? Retração, né, do movimento. Então, ele caiu, retraiu e voltou. E agora, aqui no semanal, ele está até bacana, mas, logicamente, falta muito para fechar ainda. A gente já realizou lucros. Eu gosto de esperar essa virada. Aí, o que às vezes a gente faz aqui? Eu ploto ordem e, gente, é muito barato o Forex. Então, talvez esse seja o momento de vocês repensarem e trabalharem mais no Forex, quem não tem capital para poder assumir um risco desse, tá?
Porque na paridade de Forex, a gente pega uma... É muito barato, gente. A gente pega aqui, vamos supor, uma barra dessa aí, se você vende, ó, aqui eu tenho um stop de 300 pontos, gente, $1. Ah, mas aí ganha muito pouco, né, professora? É isso que faz o trader quebrar, né? É pensar que ganha pouco, mas, cara, qual o investimento que você faz que pode te pagar $16 em alguns dias, talvez? Se ele assume essa queda aqui, eu estou com um microlote. Se você entra com dois, aqui seu stop vai ser de 3, de 6, de $4 ali, para você ganhar o dobro também, lógico, né? Que investimento você vai que vai te dar isso? Porque se ele faz essa virada aqui, ó, do preço, tá? A possibilidade é de 65% que ele venha buscar esse fundo. Mas que virada? Essa daqui, eu vou desenhar para ficar claro. Ele está caindo, né? Está respirando, ó. Se ele perde isso daqui, se ele elimina esse movimento comprador, existe uma boa probabilidade que ele venha buscar essas regiões de fundo novamente, né? Então, isso daqui, gente, é um rally esperado. Por quê? Porque o mercado ele caiu na pancada, ele também colapsou. Ele não teve respiro. Ainda teve um gap aqui. Então, é um rally esperado, é um respiro do mercado, assim como o ouro fez. E foi por isso que a gente realizou lucros aqui, porque eu não sei se ele vai mais, tá? Esse é o ponto. Então, aí, ele veio, fechou aqui vermelhinho, fez um setup. Aí, eu vou e coloco aqui a minha realização de lucro. Gente, vamos lá, vamos fazer um cálculozinho aqui, besta. A gente tem que pensar que nós somos brasileiros, moramos aqui e ganhamos em dólar, né? Aí ali a gente viu o quê? 16 dolinhas, né? 16 dolinhas. Quanto está a cotação hoje? Estava 5,26. Ainda continua? Ah, vai descartar, gente. 84 reais que você vai ganhar sem fazer esforço. Você acha pouco isso aqui? Comenta aqui para mim se você acha pouco. Se esse mercado aqui desce nos próximos 3 dias, você ganhou R$ 84 em 3 dias. Não tem nenhum investimento que você ganhe com capital, sei lá, de $100, que a turma tudo quer botar. $100 são R$ 500. Com R$ 500 você não ganha nem R$ 3 em 3 dias. Fala para mim. Não tem. Então, aí a gente começa a pensar em valorizar o dinheiro. A gente começa a pensar que, cara, o mínimo que você faz já é muito, porque é 5 vezes mais, assim como a perda. Por isso que a gente precisa trabalhar essa perda também. Então, talvez esse momento agora em que nós estamos seja mais interessante trabalhar com Forex, uma paridade de Forex, até mesmo aqui o Nasdaq, mas no swing ainda vai ficar caro, tá? Ainda vai ficar caro, porque também tem que ter um capital legal aí. Vocês viram que ia ficar pelo menos uns $30. Não dá para entrar com 100 e assumir um stop de 30. Você tem que ter mais capital. Tem que pensar ali numa margem de 4%, 5% no máximo de perda diária. Não é isso que as mesas proprietárias trabalham por dia quando tem essa perda diária? Então, tem que começar a pensar assim também, tá? Eu quero que vocês reflitam para que vocês repensem 3% a 5% explodindo, tá? No máximo loss por trade ali, para que vocês tenham um ganho bom, que vai ser muito maior do que a perda. Esse mercado pode vir aqui, do jeito que ele está saindo dessa pernada, faltando 14 minutos para fechar essa barra, ele pode vir nos próximos dias buscar as máximas. Até amanhã, quem sabe, porque esse movimento todo aqui ele fez hoje, não é? Se ele replica esse movimento aqui, vamos ver? Vamos ver esse aqui, ó. Aqui ele replicou, né? Pausou, pum, perdeu, subiu. Aí a gente pega tudo isso daqui que ele está agora
E se a gente joga para cima, é ali nas regiões de máxima para mais. Sendo bem honesto aqui, ó, pegando aqui nesse range, que possivelmente nessa réplica, isso aqui é 161,8 de Fibonacci, é isso, sendo bem honesto. Então, olha, não tá bonito, não? Fazer um capital desse aqui, ó, 13 minutos para fechar uma barra do H1, tá bem sólido, tem um movimento comprador forte aqui na região, tá? Mas com um pouquinho mais de capital, pessoal, não vai dar bobeira. Então, para hoje, o que a gente pode fazer? Eu vendi para fazer um teste aqui para vocês, tá? Do, do dólar ien, porque o melhor dos mundos vai ser se ele perder essa mínima aqui. Aí sim, às vezes, o que eu faço com a turma? Eu deixo uma, uma ordem pendente aqui nas regiões, assim, ele perdeu a mínima. Aí eu deixo uma ordem pendente, a gente já programa tudo, o nosso stop, o nosso take, e deixa o mercado rodar. Se ele sobe, agora vamos desmanchar a posição, porque ele não pegou a nossa posição, tá? Eu aqui, olhando para esse contexto do gráfico diário, pensando que num possível retorno, fazendo um VSS, tá? Que é um setup de venda. Mas aqui, nessa pernada toda de alta que ele saiu, gente, de retração de movimento aqui, ó. Isso daqui, foi por isso que a gente comprou. Foi uma compra linda. Olha aqui as regiões de resistência anteriores que servem para a gente como um suporte. E eu só realizei aqui porque, cara, a tendência é macro de alta? É, mas eu aqui estou subindo uma parede vermelha, ó. Então, eu tenho que olhar para a esquerda para ver o que eu tenho aqui. Porque o cenário para o dólar não está legal. Não está legal. Ele pode cair mais, ok? Então, para hoje, eu vou deixar essa ordem pendente aqui. Eu vou colocar para vocês aí no chat do dólar e ien, tá? E, turma, no ouro, eu não vou indicar para vocês só quem tiver mais capital. Existe uma grande probabilidade desse mercado vir buscar essas regiões aqui. O diário dele está muito bonito. Tá, deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Olha o tamanho. Isso aqui é uma BT, uma barra elefante, uma bota miteio de cauda inferior. E essa região que ele saiu também é uma retração de movimento. Tá muito legal, mas os stops estão caros. Então, tomem cuidado. Faltam 10 minutos para fechar uma barra do H1 e ela está fechando bem sólida, olha aqui. Então, vamos lá ver nos tempos gráficos menores. 15, né? Olha no 15, que movimento lindo. Que movimento lindo. Ele fez essa correção a uma volta em V, já devolveu essa pernada toda. Aí ele deu uma pausa e percebam como ele segurou nesse range. E esse range aqui é retração, gente. Está fazendo fundos ascendentes. Olha aqui a compra. Olha esse movimento aqui, esse movimento comprador que eliminou mais de 30 barras que ficaram para a esquerda. O stop está caro, mas a compra compensa, tá? É uma região boa. O ouro já caiu bastante, vai buscar estar mais próximo aí das médias. Olha aqui, a gente ainda tem um movimento bem bacana que pode acontecer aqui para a média de 20. Deixa eu ver aqui no gráfico diário. A gente tem uma aproximação da 20 aqui do gráfico, da 8 também. Semanal, olha, já encostou na 20, deu um boom aqui, coisa linda, né? Então, a região está bem legal. Eu até compraria, mas eu estou com uma conta aqui que eu coloquei um capital para fazer swing mais levinho, quando a gente começou, então não vou entrar nessa daqui do ouro, tá? Mas o dólar ien, eu vou deixar ele plotado aqui. Então, vamos lá. Eu vou passar as coordenadas para vocês. Caso ele pegue a ordem, vai ser mais sensato esperar esse... Ó, já veio aqui no fechamento do gap, eliminando esse movimento aqui, nosso stop vai ficar bacana, tá? Então, vamos lá. Aí, a perda máxima vai ser nessa região aqui, do 155, 700
Vamos botar assim, ó, 155.700. Pode ser que ele não pegue, tá? Mas se pegar, vai ser ótimo. E o lucro máximo a gente pode deixar próximo aqui. Às vezes eu não ponho na linha, tá? Mas vamos deixar aqui no 152.300. 152.300. E aí a gente, pum, plotou. Deixa eu fechar que eu estava. Então, só mostrando a vocês. Aqui. Então, essa é a nossa ordem pendente no dólar ien. Eu vou postar aqui agora para vocês como que ficou. Ó, deixa eu até dar um print, talvez seja melhor, né? Vou mandar aqui. Deixa eu ver, dá para mandar print no chat? Dá, gente. Não tem problema, então vamos lá. Vou brincar aqui, a gente chama ele de japoneso. Japoneso, entrada. Entrada, então, o preço 154.844. De olho puxado, né? Safado de olho puxado. E ali a perda máxima, então, perda máxima vai ficar nos 155.700. Aí, gente, cada um sabe do capital que tem, quer operar com 2 lotes, quer operar com um, vocês que sabem, tá? E lucro máximo isso pode ser para os próximos dias, tá, gente? Talvez aí uns 2. A gente está aqui começando a semana, então quem tem conta de capital próprio não tem problema. Você pode ficar aí um mês posicionado, mas quem opera com algumas mesas proprietárias vai ter dificuldade para, não vai poder, em algumas, não todas, ficar o overnight de final de semana. Então, atentem-se a isso. Sexta-feira, vocês têm que sair da posição. Caso ele ande, ele pegue a nossa ordem, ele desça e fique ali, né, nesses próximos dias, tá? Então, só esse aviso aí para vocês. E aí, o lucro máximo vai ser aqui. 152.300. Ok? Então, assim, se entrou eu dei o exemplo aqui, ó, com um microlote, gente. Um microlote ficou um stop de $850, $5,50 nessa barra elefante toda aqui, tá? Se ele desce, perde essa mínima, vai ficar bacana, né, pra gente. O swap do dólar em positivo na venda, não. Mas é pequenininho, não vai nem fazer muita diferença, viu, Felipe? Fica tranquilo, é o nosso profeta na área. No swap, na venda, você vai pagar a swap. A compra sempre você ganha, mas se você, por um acaso, tem alguma conta que é swap free, tanto faz. Agora, quem não tem, é pouquinho, tá? Não costuma ser caro nas corretoras. Deixa eu ver aqui o dólar ien, a gente vai ver assim. Tarará. Especificação. Ó, menos 15, mas isso aqui é de um lote cheio, tá? É bem pequenininho. Então, vale a pena, porque o lucro vai ser legal, né? Comparado aí a, ao ganho que pode se ter. Uma perda máxima com 2 microlotes aqui pode estar variando aí em torno de 10, 11 dólares ali, então bem tranquilo, né? Aí sim, ó, você respira. Gente, o stop, ele não pode doer. Se está te incomodando, você tem que rever o seu GR. Você não pode entrar, é a mesma coisa que eu querer te dar uma Ferrari e você não tem dinheiro para comprar. Eu até brinquei esses dias com a turma, porque eu entrei tranquila no ouro, numa barra regular, mas eu tenho meu gerenciamento das minhas contas.
Eu tenho conta de day trade, eu tenho conta de swing, eu tenho conta em 3 corretoras, eu tenho conta na mesa proprietária, e cada um tem um GR. Como é que faz? Quando você entra no negócio, vê que uma barra estava com 10 mil pontos. Gente, eu saí da operação. Por quê? Porque se ele respirou, eu já me lambeu 40% do meu capital. Num trade. Então, assim, pensem, tá? Pensem e façam a definição aí do GR de vocês, ok? Então, aqui para dólar e ien, ó, a gente já tem o mercado querendo dar uma voltada. Vocês estão vendo que ele está expandidinho, né? Já fechou o gapzinho dele, tem um espaço aqui para essas barrinhas, tá? Ainda faltam 2 horas para fechar H4, mas a gente já vê o mercado querendo dar um respirinho, então vamos esperar esse movimento acontecer com calma. Nasdaq está andando, para Nasdaq também, cuidado, tá? Quem quiser fazer a entrada nele, cabe uma entrada, mas o stop é técnico, minimamente abaixo dessa barra elefante, tá, gente? Não vai inventar, pelo amor, não existe stop na metade da barra, não existe. O stop é técnico, aqui ele segurou legal no terço superior e está saindo com pressão, tá? Ele andou bem, retraiu aqui, 9 em cada 10 trades vão retrair nessa região, rompeu aqui, ó, resistência anterior, está rompendo, pode chegar nessas máximas aqui, mas o stop um pouquinho mais salgado, então vejam o que vale a pena aí para vocês fazerem, tá? Às vezes até acontece, gente, sabe do quê? Vou dar uma diquinha aqui, não faço isso sempre, tá? Mas às vezes o que acontece? Já fiz muito isso com a turma acabava levando a operação no swing, ou até mesmo ficar 24 horas posicionado, não é swing ainda, é day trade. Mas você consegue pegar alvos grandes, tá? Vamos lá, ele tá esticadinho, né? Ó, mas ele segura bastante aqui também, nesses terços superiores aqui da pernada, né? Tá vendo? Então, aí subiu, legal, renovou o máximo. Ok, vamos ver. Conforme ele sai desse movimento aqui, deixa eu aproximar. Vocês estão vendo que foi bonito, né? Ele subiu, 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 está retraindo. Pode ser que ele venha fazer aqui um pullback nessa região de retração. Dependendo da forma como ele saia daqui, se houver uma mudança de cor aqui nessa região, a gente pode ter um mercado que você, dentro desse rangezinho pequeno aqui, você consegue, ó, pegar cerca de 3 pernadas nele, ele pode fazer durante a madrugada, que ó, já vai aqui nesse primeiro alvo nosso. A gente fazia às vezes isso no ouro, principalmente. Pegava aqui uma retração, traçava a projeção e deixava ele torando. Principalmente quando esse mercado tem um céu sem nuvens, né? Porque daí abre um vazio no gráfico, então ele começa a dar uma rabiscada. E aqui, ó, ele já entrou numa região dessa, vocês estão vendo que não tem nada no gráfico aqui, ó. Olha para a esquerda, tem um vazio. Existe uma boa possibilidade dele vir aqui, tá? Buscar essas regiões. Se ele retrai aqui fazendo pullback, 65% de chance dele voltar. Aqui estou olhando para o micro, tá? E já projetando esses alvos. Então, é uma oportunidade de estar pegando mais barato aqui, com um preço mais justo para o bolso, tá bom? Estou aqui no 5, ou até mesmo no 15. Vamos esperar esse movimento acontecer. E para o ouro, turma, ó, sem chance, tá? Nesse trade aqui, mas aqui daria uma entrada bacana. E os próximos dias ele pode estar buscando aqui essas regiões da 200, tá? Mas, assim, ó, não está nem retraindo, gente. Não está nem retraindo, ele está só avançando. E o stop pode ser caro. As médias estão cada vez mais próximas, olhando aqui para o intraday. Tem espaço para ele andar, mas o stop está salgado, então pensem, tá? Para fazer isso. Perguntas para encerrar o nosso momento de hoje. Pegaram, anotaram tudinho aí do japonês? Sim. Swap já respondi, então. Para o ouro, tem swap para compra também, tá? No ouro tem swap para compra, mas o pagamento vale super a pena, né, gente? Porque o ouro paga muito.
Então, o swap é um pouquinho salgado, mas você nem sente quando você tem alguém, principalmente nessa vol que está agora, né, gente? Pelo amor de Deus, uma barra levante dessa daí, agora já paga um dinheirão. Combinado? Então, deixa esse. Bom, se vocês tiverem mais algum ativo de paridade de Forex que vocês queiram olhar, me falem, a gente estuda eles, a gente coloca aqui, eu trago análise para vocês, principalmente aqui na nossa turma da noite do Swing Trade, porque prata é bem caro, tá? Tá tão caro quanto o ouro, então também pensem nessa situação. E os movimentos são muito parecidos, porque são duas commodities em que o mundo está de olho, totalmente compradora, né? E agora também entrou no respiro como ouro, né? Caiu aí cerca de mais de 10%, salvo engano, é a prata. Eu tenho um aluno que opera prata, mas agora tem que repensar na mão também, tá, gente? Mais uma vez, eu sugiro que minimamente vocês tenham US$ 1.000 de capital para estar operando com mais tranquilidade. Os stops não estão baratos, tá? Seu ex-chefe está on agora. Quem é meu ex-chefe? Gente, olha, lá vai ele. Ai, é verdade, maravilhoso, é ele mesmo. É ele mesmo. Então, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, eu encerro essa live aqui, deixamos as nossas posições e eu espero que esse japonês faça uma gentileza aqui para a gente pagar um dinheirinho bom, tá? E quem quiser entrar no ouro, esse gatilho dele aqui foi muito bacana, ele segue comprador ainda, mas tem que ter paciência, né? E a gente não pega trade curto no swing, a gente pega alvos maiores, então o seu stop minimamente tem que ser aqui abaixo dessa barra elefante, que não está tão barato assim, tá bom? Um beijo no coração de vocês, a gente se vê, quem é do clube de trading, a gente se vê amanhã no nosso clube, e quem não é, fique aqui o meu convite para estar junto com a gente lá, fazendo trades e trabalhando, fazendo as análises, entendendo o contexto do mercado. Tem muita aula já salva na plataforma para você estudar sobre a metodologia que eu dei de bônus para quem está chegando, que não se entende muito sobre o método, ou que entende, mas que quer dar uma reforçada, tá? Então, o Clube de Trade está aberto aí de segunda a quinta-feira, porque a gente gosta de trabalhar pouco. A gente bate muito e apanha pouco. Essa é a intenção, né? Fazer dinheiro sem ter que ficar aí, ó, refém do mercado. Belezinha? Muito obrigada pela presença de vocês. Todo mês vai ter open house, então o próximo open house vai ser no período da manhã. Então fiquem atentos nas agendas, eu vou estar postando nas redes sociais e também lá no canal do WhatsApp, tá? Para vocês terem uma noção do que está acontecendo aí para os próximos dias. Fiquem antenadinhos, porque vai ter outro open house no final do mês, mas no período da manhã, para vocês verem como que a gente se movimenta no day trade agora, tá bom? Muito obrigada. A gente se vê amanhã, turma. Quem não é, está perdendo a oportunidade de voltar. A gente está fazendo dinheiro lá, né, Filipão? A gente tem até um profeta na turma, cara. Isso aí já prevê até o futuro da nação lá, do clube. Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal. A gente se vê amanhã, então.